E aí, galera, beleza? Estamos com mais um episódio do EQCast, que é um podcast do curso Equação. E hoje nós estamos aqui com o nosso professor Eduardo, mais conhecido como Professor Edu, né? Hoje a gente vai bater um papo sobre redação. O professor Eduardo já está 12 anos no mercado. O professor Eduardo iniciou com a gente, né, professor? Isso. Lá na cidade operária, na nossa primeira unidade que a gente teve lá na cidade operária, né? O professor ainda estava cursando, né? Ainda Tava estava na graduação na naquele mês. graduação, né? Tal, e aí, desde então, a gente criou uma amizade, professor Edu. Muito obrigado por o senhor ter aceitado aí nosso convite de vir aqui para a gente bater um papo sobre redação, né? E poder passar algumas informações cruciais para os alunos que estão se preparando para o vestibular, certo? Professor, se apresente aí para o pessoal que ainda não lhe conhece, tá bom? Eu vou logo me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é o Herbert Barbosa. Hoje estou como diretor do curso Equação, tanto presencial como online. E aqui a gente transforma a vida dos alunos, né? Os alunos chegam de um jeito e saem de outro, né? Bem melhor do que entraram. Então, professor, se apresente aí pro pessoal aí. Satisfação de estar aqui com vocês. É sempre uma honra fazer parte de todas as atividades que são propostas pelo curso Equação. Eu trabalho já há algum tempo, até aqui nos bastidores no começo eu falei para o Herbert que a minha primeira experiência com sala de aula assim grande mesmo, além do... Acho que na verdade nem tinha um estágio ainda, porque eu encerrei meu curso em 2014 e a primeira turma mesmo que eu tive, que foi o primeiro contato com estudantes, foi com o curso Equação, e até hoje, né, está aí, né, nessa jornada, e é sempre bom compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho. É bem verdade que a gente pensa muito nessa transformação de vida dos nossos alunos e alunas que vêm para cá, até porque não é apenas mais uma etapa. De fato, essa entrada no ensino superior, no concurso público, que agora também estamos trabalhando aí, né, nos preparando os estudantes para concurso, e saber que nós ajudamos e vamos ajudar de alguma forma é muito gratificante, né? Ver o resultado, ver as postagens, os estudantes, né, como a gente acompanha já nas redes sociais, estudantes aí que estão no CFO, é bonito, é bonito. Bonito, A né? gente eu pelo menos, gosto de sempre acompanhar, porque é satisfatório, muito satisfatório saber que os estudantes alcançaram as suas metas, e estão aí trilhando as suas vidas da melhor forma possível. Porque a gente começou também de base, De na base. periferia, né? Verdade. Passamos por muitas dificuldades nas vidas, e muitos desses alunos que vêm para cá também têm uma história de vida muito difícil, muito complicada, tem que abdicar, né, muitas vezes, saem lá das suas cidades e vêm para cá. Então, é uma responsabilidade que a gente também acaba assumindo, que por vezes acaba sendo até de pai, né, de mãe. Pai, a maioria de pai. Então, é um trabalho que precisa ser feito de forma humanizada, porque aqui o curso Equação é o tipo diferencial que a gente precisa ter e mostrar para a sociedade, é que não é apenas mais um curso preparatório que a pessoa vem, entra aqui, assiste a sua aula e vai embora. Precisa haver esse suporte, porque as coisas mudaram, o mundo mudou. E nós precisamos entender que as pessoas têm as suas limitações, nós também, né, enquanto professores, enquanto Isso. gestores, nós temos as nossas limitações, mas a partir do momento que a gente entende que um ajuda o outro, fica tudo mais fácil. E os resultados vêm, É claro. verdade. Então, o professor já contou um pouquinho aqui, mais ou menos, aqui a apresentação dele. Professor, antes da gente iniciar a entrar no tema de redação, o senhor falou aí que nós viemos aí da periferia e tal, ali das comunidades e etc. Professor, conte um pouco, que a gente sempre conta aqui histórias, né? Então, não vai ser diferente com o senhor. A gente vai contar um pouco da sua história, porque hoje é muito difícil encontrar na sala de cursinho o aluno que quer virar professor. É muito difícil. Que quer fazer física, quer fazer letras. Quase ninguém levanta, né? Não sei por quê, né? Mas o aluno, se ele entender o quanto é interessante, o quanto é gratificante você poder ensinar as pessoas, ver a transformação ali do ser humano, não tem dinheiro que pague, né? Tem dinheiro que pague. Então, assim, eu quero que o senhor me conte, o professor Eduardo, ele vem de onde? Ele é filho de quem? Por que ser professor, né? Então conte um pouquinho aí da sua história, um pouco aí pra galera conhecer, né? Isso é interessante, né? E conta aí, conta aí. Eu sempre gosto, eu não tenho
Eu não tenho vergonha nenhuma de falar das minhas origens. Eu nasci, cresci, ainda moro em bairro considerado periférico. Até os 9 anos de idade eu morei aqui. Aqui não, um pouco distante, lá no Bacanga, lá na Vila Dom Luiz, que vulgarmente era chamada de Morro do Urubu. Depois, a minha família se mudou lá para a Cidade Olímpica, então passei mais 17 anos lá na Cidade Olímpica, até que tive essa mudança e atualmente eu moro na Cidade Operária, que é lá perto, né, meu? Tenho familiares que ainda moram lá no bairro, na Cidade Olímpica, e não, acho que para quem já vivenciou isso, não é nenhuma novidade, o que eu tenho para dizer, que nós somos suscetíveis a entrar, né? Ontem mesmo nós estávamos aqui fazendo uma análise de questões da prova de 2017 e a obra de referência à época foi Capitães de Areia, uma obra do Jorge Amado que, por sinal, é um dos escritores de referência para o país 2024. E fala muito sobre essa problemática social, essa vulnerabilidade a qual os jovens estão suscetíveis. E ao passo que a gente pode escolher o caminho, decidir o que fazer da sua vida. Verdade. Né? Eu tive uma oportunidade muito boa quando eu estudava no ensino fundamental, que foi entrar num grupo de teatro. Que mudou, assim, foi o divisor de águas na minha vida, porque me fez entender melhor do mundo, me fez entender, claro que meus pais sempre foram incentivadores da educação, sempre. Meu pai e minha mãe, nós nunca tivemos falta de nada em casa. Inclusive, esse apoio dizendo, olha, estudem. Pela orientação do dia a dia, né? De todos os dias. Os meus pais seriam capazes de ficar, às vezes, sem comer para que a gente pudesse ter um passe, na época do passe, né? Verdade, do passe. Na época do passe, para poder ir para... A galera aí não sabe o que é passe, né? A galera tem estudante que anda de Uber, né? De Uber, né? Hoje o transporte é muito fácil, né? Eu ia para a escola de bicicleta, né? Saía da Cidade Olímpica, ia para a Cidade Operária, né? De bicicleta. Em alguns momentos, né? Estudava pela manhã à tarde. Nós íamos para a rua, eu e meus irmãos, nós íamos vender fruta no carro de mão. Sem falar. Mas sempre... quando não havia ainda água encanada na Cidade Olímpica, nós, né, tínhamos uma carroça lá, íamos o galão d'água e íamos vender, que era de outra pessoa, né, que ia pra gente, pra, de alguma forma, ajudar em casa. Então, essa dificuldade, às vezes, o pessoal hoje em dia olha, né, e diz assim, professor... O cara só olha o palco ali. Agora... Olhou o que tinha atrás. Né? Eu sou muito grato pelo que eu tenho hoje, pelas conquistas que eu tive hoje, e eu não gosto de romantizar o sofrimento. Entendi. Tá? Eu não acredito que as pessoas tenham que estar numa situação complicada e achar que isso que tem que permanecer. A ideia é evoluir. Evoluir, sim. Evoluir sempre. Então, quando você vê, por exemplo, um estudante que, como foi o meu caso, que eu vim dessa realidade, que oferecia muitas coisas ruins, né? Tipo colegas, hoje em dia, que muitos já morreram, né? Por conta da criminalidade, mas que ali, mesmo estando num ambiente que... propício a dar errado tudo, né? Sempre, para tudo dar errado. Tudo dar errado. Né? Nós decidimos mudar de vida, né? Sair daquele lugar que não iria oferecer coisas boas e procurar uma ascensão social. Que enquanto seres humanos, nós temos essa capacidade, né? Temos esse livre-arbítrio, essa escolha de fazer com que a nossa vida mude ou não. E foi justamente aos 17 anos eu escolhi ser professor. Eu tive uma experiência com um projeto social, que eu era um monitor de teatro, fazia, né, ensaiava umas peças com as crianças e disse, olha, eu tenho potencial para isso. Né? Meu pai queria que eu fosse engenheiro. Né? Ele sempre trabalhou em construção civil e ele disse, meu filho, tem condições para isso, mas não me via como engenheiro. Disse, não, o meu lance é sala de aula, eu gosto de ensinar, super amo esse compartilhamento de informações, de conhecimento, e aos 17 anos eu decidi. A minha única dúvida seria,
história ou letra. Um letra. Sempre foi da área de humanos. Sim, mas eu sou fanático por história, tanto que às vezes nas lives eu até brinco com a galera, né? Eu já tô cansado, porque eu já tô né? E eu falo, porque eu me empolgo muito com isso. É aquela ideia de não vir apenas. Para mim nunca é mais um momento de sala de aula, Entendi. ou mais um momento de gravação. Você entra mesmo naquele mundo ali de passar informação, de contribuir com o aprendizado do aluno. E quando vem esse feedback, né? Interessante dizer assim, pô, professor, hoje a aula foi muito boa. Isso dá um gás, Dá um gás. ainda maior para que a gente procure melhorar as nossas habilidades, porque eu sempre vejo uma aula com uma responsabilidade. Se eu passo uma informação que não é verdadeira, que não é válida, que de alguma forma vai atrapalhar a vida do aluno mais para frente, depois eu não consigo ficar tranquilo. Então, pensando, por exemplo, na questão da redação, né, que é o que a gente vai discutir aqui, sempre com esse cuidado de passar exatamente aquilo que é necessário. Entendi. E aí o professor, o senhor entrou na UFMA, foi isso? Na UFMA Sim, e tal, me lembro. 2008, né? Eu me lembro que quando você chegou lá no curso lá, eu já estava concluindo, né? Estava terminando, né? Eu estava ali já perto de começar estágio, monografia. Entendi. E aí, como é que foi a primeira experiência ali, lecionando, já numa sala de aula, com os alunos e tal? Dá assim um choque, dá medo. Dá medo. Certa vez eu ouvi alguém falar que o professor, que quando ele tem o contato, primeira vez com uma turma, e ele não sente aquele frio na barriga, ele não é professor de verdade. Ele não é professor de verdade. Então, sempre que eu tenho esse contato com uma turma nova, eu fico Dá um frio, daquela ansiedade, assim, será que vai dar certo? Espero que... O que é que vão perguntar? Vão perguntar, eu espero que eu me faça entender. Então, quando eu tive esse primeiro contato com uma turma lotada, né? Um monte de adolescentes, às vezes até alguns adultos já, né? Porque a época era o preparatório para o Enem, né? Fui como professor para isso. Nós tínhamos essa ideia de preparar também para o Enem, mas o foco ainda muito era o Enem, né? Lá na primeira unidade. Então, assim, não, é agora ou nunca. É agora ou nunca. No começo, eu confesso que no começo eu estava muito inseguro ainda. Eu pensava se será que tá dando certo mesmo? Será que está fluindo? Mas depois eu foi acostumando, né? Acostumando. 12 anos nessa tarefa aí de trabalhar com as coisas que envolvem a área de letras, né? Literatura, gramática, produção textual. Acredito que já tem um conhecimento aí. Uma bagagem boa, né? Professor, eu me lembro que o senhor também foi fazer ali era o quê? Uma doutorado, mestrado ali por quê? Sim, foi uma especialização. Eu passei 7 meses morando fora do país. Morando na França, não foi? França, sim. Na França. Ali é o quê? Foi uma especialização? Foi o quê? Eu me inscrevi no programa do governo francês, que era para pessoas que ainda estavam na graduação trabalharem como professores assistentes de português. Então eu fui para lá para dar aula de língua portuguesa para estudantes franceses. Como foi essa experiência aí? Conta aí pra galera aí. Foi. Aí, ó, viu? Vocês estão pegando aula com o cara. Bora. Fala aí, oportunidades não podem ser desperdiçadas. Entendi. Então, quando eu soube disso, eu falei, não, vou me inscrever, né? É uma oportunidade que talvez eu não tenha em outro momento da minha vida, agora fica mais fácil, porque existem mestrados, né, doutorados que são fora do país, né? Mas eu disse, não, eu vou encarar isso daqui. Eu vou ficar esse tempo fora, foram 7 meses longe de casa, da família, né? Acho que é a parte mais difícil. A parte mais difícil. Eu confesso que logo nos 2 primeiros meses eu sentia muita falta de casa, né? Porque uma coisa é você passar ali uma semana. Uma coisa é você estar aqui, por exemplo, no Brasil, ou mesmo em um país da América do Sul, você está do outro lado do oceano, né? Que você não pode voltar a hora que bem entender. Você tem que cumprir, porque já imagina você assina um contrato de trabalho para você ficar 7 meses, com 4 meses, com 2, 3 meses você abandona. Não, eu tô aqui... Vou até o fim. Eu vou até o fim. Entendi. Então esse contato com outra cultura é muito importante, né? A questão da língua estrangeira, que é a minha especialização, a minha graduação na UFMA é Letras Francês, então eu já tinha o conhecimento do idioma. E
mas não é a mesma coisa de você conhecer e estar no seu país. Entendi. Né? Quando você se vê numa situação em que você precisa ser obrigado a falar o tempo todo aquela língua estrangeira, aí mesmo que você sabe se... Não, eu aprendi mesmo. Aprendi eu mesmo. preciso melhorar. Entendi. Porque você se coloca ali a estar todo dia em contato com aquela nova língua, né? E é uma coisa que eu sempre faço. Sou professor de escola pública também, de ensino médio, e sou professor de pós-médio, que é uma disciplina bacana, porque mostra essa vivência, né, pós-ensino médio, e uma das coisas que eu falo pra galera é: se vocês tiverem a oportunidade de fazer um intercâmbio, faça. Porque você tem que... Aí, grato a minha mãe, sobretudo a minha mãe, que nos mostrou que vale a pena ser independente. Entendi. Essas tarefas cotidianas eu não tive dificuldades. Entendi. Fazer suas coisas, obrigações e tal. Limpar o quarto onde eu morava, fazer minha comida, fazer as minhas compras, me desenrolar, que minha mãe sempre foi muito desenrolada, né? Eu lembro que, aí voltando à história lá do meu começo de vida, quando nós morávamos lá na Vila Bacanga, eu com 9, meu irmão com 8, nós pegávamos o ônibus lá no Bacanga e íamos pra Cidade Olímpica. Entendi. Só nós dois. Entendi. Minha mãe só dizia assim: olha, vai pegar o ônibus tal. Dessa forma, vai e o cara desenrolar. Aí algumas pessoas escutam e falam assim: meu Deus do céu, era louca. Minha mãe ensinou a viver. Eu não me arrependo. Poderia ter sido sequestrado? Poderia, mas foi algo que não me limitou. Então, e serviu tá servindo até hoje, né? Pra tua vida. É uma pessoa independente. Isso. Pois é, então, já escutaram aí, já assistiram a história aí do professor um pouco aí, que ele contou. E agora a gente vai começar, né? A prática, né? Vamos começar a aula aqui, né? Esse bate-papo sobre redação. A gente vai fazer algumas perguntas, né? Que são muito recorrentes nas turmas de redação, dos alunos que estão querendo fazer redação. Professor, quais são os principais desafios que os estudantes enfrentam para escrever a redação? O principal desafio é o desconhecimento do que a banca pede. Esse é o principal desafio, por quê? Algumas pessoas acabam se acostumando muito, né? Quem já tem uma prática, eu não vou ainda nem falar sobre a questão de quem não tem isso na escola, porque é uma realidade de muitos estudantes que chegam ao ensino médio chegam ao final do ensino médio e não produziram redações da forma que deveria. Mas quando eles têm esse hábito de saber exatamente o que eu preciso fazer nessa redação, qual tipo de texto que é solicitado, né? Ou será que eu vou, por exemplo, para um Paz da Vida e vou escrever da mesma forma que eu escreveria uma redação para o Enem? Então, entender o que é solicitado ajuda bastante a superar essas dificuldades. É dessa forma que eu vejo. Entendi. Esse entendimento primeiro da coisa faz com que muitas dessas dificuldades comecem a ser desfeitas. Entendi. Professor, tem alunos que a gente observa, eu não sou da área de linguagens, né? Eu sou da área de exatas e tal, eu conheço número, né? Mas eu observo, sou um cara muito curioso, eu observo alguns alunos e eles querem ali fazer uma redação e tal, porque eu observo muito dentro da plataforma, né? Algumas correções. E eu observo, professor, que tem ali, ó, eu particularmente, se eu fosse um corretor, né? Eu ia ser um cara muito chato. Por quê? Tem cara que escreve com uma letra que só Jesus para adivinhar aquilo ali. Sim. Tu sente logo o impacto ali na aparência da redação do indivíduo, né? Então, assim, a parte de pontuação, acentuação, e isso é muito importante, é crucial ali dentro da redação. O que é que o senhor diz para o aluno que está com esses problemas de pontuação, acentuação? Às vezes a letra dele ali tá aquela parte de grafia. Hoje eles não ensinam, acho que não dão nem mais caligrafia para os alunos fazer, entendeu? Porque é uma letra muito louca, né? Parecendo aquelas letras de médico, o cara fica tentando decifrar. Eu falo muito para os alunos aqui que eles têm que procurar melhorar um pouco a letra deles, porque eu acho que facilitaria muito o corretor, até para eles tirar uma pontuação melhor. Entendeu? O que é que o senhor acha disso tudo? Das letras, que são muito complicadas de decifrar, sobre a questão do aluno não saber pontuação, né, acentuação, certo? O que é que o senhor me diz sobre isso? O que é que o senhor diz para esse aluno que está aí, que talvez esteja esse problema, como é que ele faz para melhorar isso? O que é que ele pode mudar
para tentar, talvez seja a pontuação dele não tá levando, talvez seja por isso. Não é verdade? É um ponto importante. Inclusive, foi bem ter feito foi interessante ter feito essa pergunta, porque existem estudantes que nós atendemos na plataforma que vão muito bem nos critérios de avaliação, né? Aí, como eu falei, é importante que a gente entenda o que é pedido, tanto no Enem quanto no PAS. No Enem são 5 competências avaliadas, no PAS também são 5 critérios. E, coincidentemente, em todas essas provas, a gente está falando aqui dessas duas de maneira mais específica, porque são as mais recorrentes para a gente aqui, mas em todos os vestibulares existe o critério que vai avaliar a norma padrão da língua portuguesa. Todas as provas que você... Pode ser o concurso para enfim, a analista de alguma coisa. Ele vai precisar fazer uma prova de produção textual. Às vezes, eu tenho um colega de trabalho que ele fez o concurso para ser delegado da Polícia Federal. Uhum. Ele é formado em Direito e tudo mais. Sei. E a prova dele eram, se não me engano, 5 questões discursivas. Aí eu vou dar uma força aqui para ele e tudo mais. E fui olhar os critérios de avaliação. E lá apareceu essas questões que envolvem a pontuação. Então, como eu disse, há estudantes que conseguem muito bem, tiram 2, pensando na redução do país, na abordagem do tema, conseguem desenrolar o tema muito bem, conseguem desenvolver bem as informações, a estrutura do texto está muito boa. Muito boa. Hoje de manhã mesmo, eu fiz uma mentoria e as 2 pessoas que eu atendi, coincidentemente, elas tiveram as 2 falhas maiores na norma padrão da língua portuguesa. Então, ambos tiraram 0,5 num critério que vale 2. Então, é um peso muito grande. A nota final foi 8. Aí você pensa, se ele tivesse tirado um pouquinho acima... Ia para 9, 9,5. Os 2 textos... Porque hoje eu observo que, às vezes, nos cursinhos, eles observam muito a questão da interpretação, né, e etc. E como os vestibulares, às vezes, por exemplo, diminuíram muito a cobrança de gramática, né? Ali mais como antes, né? Tinha, né? Ali sim. tal, ali bem pura mesmo. Nas questões objetivas, não vem mais assim, bem difícil. Se eu não me engano, 1 ou 2 questões deve vir. O resto é muita interpretação de texto. Só que, lá na redação, este aluno precisa saber. E os alunos não se atentam para isso. Eu observo isso. Eu não olho os caras estudando gramática. Eu não olho. Eles tentando muito a parte de interpretação e tal. Mas eu não vejo eles ali focados estudando um pouco a parte de acentuação, pontuação. Não vejo. E aí chega lá na redação, eles não sabem. Eu acho que bem aí que deve estar o grande problema. Porque eles observam, na objetiva eu não estou cobrando mais. Não, 1, 2... cobraram pronome, cobraram alguma coisa lá, é diferente, bem pouco, 1 ou 2 questões, mas não tem mais. Então não obriga o aluno a se interar, mas ele tem que se entender que lá na redação ele precisa. Exatamente. Esse que é o caminho, né? Esse que deve ser o pensamento. Tá? Por mais que nós tenhamos agora, no Enem as questões são muito contextualizadas, o PAS tem adotado. Inclusive fazendo aqui as análises, né, nas nossas lives, aparecem às vezes 3 conteúdos de gramática em uma questão só, em um comando só de questão. Então, há essa mescla, por exemplo, vai pedir a questão de um advérbio, por exemplo, e esse advérbio ele é solicitado, mas com a ideia de qual é o sentido que ele vai apresentar, se é uma ideia, porque existem os descritores, os chamados descritores, né, essa relação lógico-discursiva, né, a função que uma palavra tem em determinado texto, qual a função argumentativa que ela tem. Agora as questões vêm assim. Só que quando a gente pensa, por exemplo, na redação, como você bem, ó, o senhor, que é o hábito aqui. Eu vou continuar com o senhor, né? Como o senhor bem falou, temos que levar em consideração que vai haver um peso muito grande. Não importa o vestibular que você faça. Como já disse, sempre vai haver um critério de avaliação voltado para isso. Entendi. Né? Que vai fazer... E pensando na questão aqui do PAS, já que a gente tem um trabalho que maior com essa modalidade de avaliação, com esse vestibular, os critérios de avaliação, a variação é só de 0,5.
E outra coisa, a avaliação é por contagem de erros. Entendi. Não é como no Enem, o Enem você pega a grade de correção que está disponível na internet, né? E lá aparece para você que para tirar 200 pontos na competência de número 1, que é essa competência da norma padrão. Até 2 erros você consegue tirar 200 pontos. Depois fica uma coisa mais subjetiva. A avaliação é poucas falhas, algumas falhas e muitas falhas. Entendi. Aí nós precisamos analisar o contexto, né? Todo ali, o texto em sua completude, para julgar o que vai ser pouco, o que serão poucas falhas, algumas falhas e muitas falhas. E aqui no PAS não, né? Ah, mas professor, como é que o senhor sabe disso? Porque são as respostas de critério, né? E também dos recursos, né? Que os estudantes, os alunos, eles entram com recurso. E a gente percebe que existe essa diferenciação. Então, cuidado é isso. Quanto menos você errar, em outros vestibulares isso acontece, né? Ó, se eu não me engano, na avaliação da UERJ, lá fica bem claro que é por erro. Por erro. Então, você errou até 2 coisinhas aqui, beleza. Mas no teu texto que tem, vamos imaginar, você produz 20 linhas e você cometeu 20 erros, não tem por que a sua redação receber 1,5, receber 1, vai receber 0,5. Entendi. Então, quanto menos você cometer equívocos, e são falhas às vezes bobas, né? Confusão entre palavras, né? Você olha a palavra influência, aí você acha que influenciar também tem acento. Entendi. Então, é o hábito. Eu sempre digo que é o hábito, porque e o conselho que eu sempre dou pra galera é: procurem ler mais. A regra, principalmente agora para esses vestibulares, como não existe algo tão específico, a regra é o último recurso que a gente usa. A gente começa a se habituar com as palavras. Né? Por que eu sei, por exemplo, que a palavra exercício se escreve com X e não se escreve com Z? Porque um dia na minha vida eu olhei essa palavra escrita no quadro e aquilo, ficou na minha mente. E assim funciona com o trabalho hoje em dia. E que é interessante até mostrar aqui uma das obras, né? Pensando já no PAS, eu estou com uma delas aqui, que é a obra Mar Morto, de Jorge Amado. É um texto que passou pela mão de um especialista da área de letras, antes de ser publicado. Né? O Jorge Amado conhecia das linguagens e tudo mais, é um excelente escritor, mas alguém revisou esse texto. Alguém que sabe, então é interessante que a gente procure esse tipo de leitura. Eu até faço uma brincadeira, digo, olha, não achem que post em Instagram é o certo. É o certo. Né? Tá quase parecido no Facebook, né? Os stories, os status. Muita gente não se baseia por aquilo ali. Se baseia por aquilo ali. E não é o certo. Às vezes eu vejo posts em páginas conceituadas, porque assim, né? A gente que é da área sempre tá olhando isso aí. Rapidinho, bate o olho, a gente descobre uma falha. Então, quando isso vem para os textos, em muitas situações, isso é por conta do costume, é o reflexo. Principalmente hoje que os jovens estão muito nas redes sociais e acaba, né, influenciando isso, né? Aquela comunicação muito rápida. O você, só o V, o C, o cara vai meter lá na redação. Há quem faça isso. Vai colocar lá, o VC lá e tal, na redação. Aquela ideia... Aí se ele faz isso lá na redação, como é que é? Aí ele desconta, né? Porque ele utilizou uma marca de oralidade, que seria, né, tratado como marca de oralidade, mas é uma falha de grafia. De grafia, né? Escrita, por exemplo. Então, quando botam você lá no meu texto, tá errado, né? Na redação? Na redação, entendi. Porque é a comunicação mais prática nas redes sociais, no dia a dia, né? Você pode, até usa esse pessoal, no dia a dia você mete o louco na escrita, entendi. Se fez entender... Tá tudo de boa. Só que aí, existe uma situação que você precisa entender, que aí os estudantes até falam, mas é muito chato estudar gramática, não sei o que tem. Normalmente, nós utilizamos que tipo de linguagem? Mas a linguagem é coloquial. A do dia a dia. Nós não nos preocupamos 24 horas com o uso da gramática. É verdade. E são momentos esporádicos. Na produção de uma redação, numa entrevista de emprego, numa possível entrevista que você dê. São situações assim que você vai precisar. São situações específicas, né? Específicas. Então, não tem por que você não conhecer esses elementos gramaticais, porque uma hora eles vão faltar. Inclusive, eu acho bacana porque eu tenho estudantes egressos, né, do ensino médio, e quando eles vão para fazer uma entrevista de emprego, eles me mandam uma mensagem. Professor,
teve prova de português e matemática. Aí me mandou um print, né? Uhum. Olha aqui as questões. Aí você vai olhar lá em gramática pura. Às vezes, perguntando se a palavra acessão, né? O cara vai lá fazer uma entrevista para um supermercado. Aí tá perguntando se a seção, onde ficam, né? Os departamentos Aham. lá, se a escrita é com com cedilha ou com SS. E uma coisa que é simples. Simples, né? Que aí a gente precisa entender. Lógico que aquela que tá falando de departamento é com C cedilha, né? Se Isso. fosse a seção, que é o momento em que acontece alguma Isso. coisa, seria com... Então são essas coisinhas Bem bem pequenas bem pequenas, hein? que acabam reverberando no texto e que causam prejuízo. Entendi. Professor, pessoal, vocês que estão aí, será se vocês estão anotando, anotem que aqui é a aula. É a aula, é a aula. Se vocês puderem aproveitar isso aqui, aí vai ser entregue várias coisas aqui que vão te ajudar aí no vestibular. Professor, hoje a gente observa na preparação em geral que tem alunos que vão fazer tanto prova para o Enem como para o EMA, que é o PAS, né, que é da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão. Eu quero que o senhor explique, assim, bem didático, né, qual a diferença que tem para uma redação do Enem para a UEMA. Quais as diferenças que tem reais, e se é correção, na forma lá que o corretor vai corrigir, se tem título, se não tem, como é que é, quantas linhas e tal. Qual é a diferença? Porque os alunos perguntam pra gente, né? Aí eu fico, pô, esses alunos todo dia têm essa mesma dúvida. Então, para de uma vez por todas resolver esse problema, qual a diferença que tem entre a redação do Enem e a redação da UEMA? Para você que está acompanhando esse podcast, coloque aí no seu HDzinho aí, na sua memória. Primeiro ponto importante, né? Primeiro ponto importante. Eu gosto de trabalhar muito com os pontos que são convergentes, né, que são similares, e os pontos divergentes, né? Primeira coisa que você precisa ter em mente. Tanto o Enem quanto o PAS, né, que é o processo para entrar na UEMA, solicitam do participante um texto dissertativo argumentativo. Ou seja, de alguma forma você vai precisar dar a sua opinião sobre um determinado tema. Tá? Mas e aí? Quais são os temas que normalmente são solicitados pela banca, né, do Enem, que inclusive esse ano vai mudar, né? Agora, acho que é SES Gran Rio que vai... Isso, que assumiu. E saiu a FGV, agora a SES Gran Rio assume. Quais são os temas que normalmente o Enem costuma pedir do participante? Temas de cunho social, ou seja, problemáticas sociais que precisam ser discutidas, e o participante, que é dessa forma que chama, o participante ele vai discutir esses problemas. Tanto que você olha para o histórico, o que nós temos? Educação de surdos, nós temos violência contra a mulher, nós temos intolerância religiosa, o tema mais recente que tratou dos povos tradicionais, já tivemos lei seca, já tivemos publicidade infantil. Então, esses temas eles se direcionam para isso, para essa ideia de uma abordagem. Inclusive, é importante que os participantes tenham em mente que cada vez mais o Enem está procurando temas que não são normalmente discutidos. Isso. Né? Nós tivemos, antes Desafios para a Valorização dos Povos Tradicionais, nós tivemos um tema, salvo engano, tratava de identidade, invisibilidade e registro civil das pessoas que não têm documentação e não existem para o Estado. Isso. Aí você pensa que foi baseado muito naquela questão do levantamento lá na pandemia, que tinha pessoas que não tinham registro, né, que estavam invisíveis perante a sociedade, que não tinha documentação, né? Foi feito todo aquele levantamento para poder ter auxílio, algo do tipo, né? Isso. Então, a falta de documento, e há pessoas que nascem e morrem como indigentes. Isso é um problema social grave que a gente acaba não discutindo. Só quando aparece um momento ou outro que isso viraliza, aí que nós nos damos conta desse problema. Há quem tenha dito, por exemplo, que na edição em que o tema foi o acesso ao cinema, mas que tema besta. Poxa, tanta coisa importante, mas isso é importante. Quantas pessoas você conhece que nunca foram ao cinema? É verdade. Por quê? Porque não tem grana. Não tem grana. Aí uma ida... Aí o cara diz, mas é 30 conto a entrada. Pô, mas 30 conto. 30 conto. Pô, tem cara que não tem. Então, quando eu falo desse tema, eu uso como parâmetro a minha irmã.
Eu disse, só teve tô animando a história assim. Por quê? Ela é casada e tem 3 filhos. Entendi. Eu fico pensando, para ela e o marido levarem os 3 filhos ao cinema, Aí são 5, né? são 5. Se for 30 conto, né? Pô, só, É 150 conto. reais. 150 Você vai reais. ao cinema, Menino quer o comer. menino quer comer. A gente quer comer, imagina. Tem um estacionamento. Se Tem tiver carro, tem estacionamento. estacionamento. Tem, No mínimo é 8 conto. Aí tem o estacionamento, tem o combustível que vai ser gasto. Tem um lanchinho da galera e guri não come pouco mesmo. Então, uma ida ao cinema para uma família com 5 membros, Os 300 é pra ir lá. para ir lá para poder fazer. Aí o cara prefere não ir, né? Prefere não ir. Porque tem a semana, compra a mercearia ali, né? Ele você não vai tirar Ah, é. 300 reais para ir ao cinema, sendo que você pode comprar a mercearia. Então, é um tema que a gente depois Isso é vai verdade. fazer a Isso é reflexão. verdade. E eu tô fazendo essa reflexão aqui. Exato. E tu também, né, aluno? Deve estar fazendo essa reflexão. Deve dar, talvez alguém esteja ouvindo e fale assim, poxa, mas eu vou ao cinema com frequência. Com frequência. Exato, mas Toda sexta-feira eu tô no cinema. Tem cara que vai toda sexta-feira no cinema. Mas por quê? Porque você tem condições É. financeiras para isso. Eu, por E exemplo, deve agradecer a Deus por isso, né, cara? Que tem condições. a minha primeira ida ao cinema já foi nem quando eu era, acho que quando eu era adolescente, que eu fui uma vez. Isso porque eu era ainda do grupo de teatro. Tá? E o diretor do grupo de teatro fez uma ação e nos levou. Então tem crianças, por exemplo, há crianças. A criança. Há crianças que já tiveram essa experiência do cinema, mas porque rolou um projeto social, Projeto pra poder ir. né, uma ação social para Entendi. poder levar essas crianças. Que se não fosse isso, Não elas iria. não teriam essa Teria essa oportunidade. oportunidade. A pessoa, por exemplo, eu vejo minha mãe. A minha mãe nunca foi ao cinema. E ela é um pouco arredia para ir, mas eu sei que é porque ela deve ter a vergonha de Minha mãe também É. nunca foi. dizer assim, Também. mas Isso eu- também tem receio. também. porque assim, é um espaço. Aquela ideia de que é um espaço ao qual eu não pertenço. É, eu acho que é mais ou Por quê? menos. Porque isso não foi um hábito, né? Eu conheço pessoas que nunca foram ao shopping. Por quê? Porque não tem condições de Não ir. tem. Assim, eu não, acha, por exemplo, que para ir ao shopping você precisa ter uma roupa. Uma roupa nova, né? Um nova, negócio todo. assim. Eu rodo no shopping por aí tudinho, só de chinelinho, uma camisa, Eu até se uma eu tiver, o bermuda. dia que eu estiver por aí batendo no traço de concreto, você fala que tem que ir ao shopping, eu vou com a roupa que eu tô. Se o cara quiser ir lá, vai atrás É dele. o costume, né, cara? Costume, Mas porque né? a gente se habitua, a gente já não percebe que existem esses problemas. Então o Enem, ele gosta muito dessa ideia Dessas problemáticas, de nessas coisas. social. Tanto que o que é solicitado no final do texto, especialmente no final do texto, a elaboração de uma proposta de intervenção. Existe uma competência. Então, vamos lá. Aí no Enem existe o quê? A competência, Sim, as as competências. competências, As né? competências de avaliação, uma dessas competências, que é a competência de número 5, solicita do participante que ele elabore uma proposta de intervenção. E essa proposta de intervenção é o que mesmo? Vamos falar aqui mais, destrinchar mais isso. Aluno, essa proposta de intervenção, que é isso mesmo, seu. Primeiro, Vai lá. o que é uma intervenção? É algo que você precisa fazer para resolver um problema. É essa a ideia. Então, na conclusão do seu Uma texto- solução, é isso, né? Exatamente. O aluno ali vai escrever, e tal. Eu tenho aqui esse problema, como acabou entrando em evidência mais recentemente, a questão do etarismo. Né? O caso daquela estudante com 40 anos que foi se inscrever na faculdade e as colegas mais jovens ficaram zombando dela, dizendo que ela deveria se aposentar. Então, o etarismo, que é um problema que a gente não discute, É a verdade. pessoa pela idade, fulano de tal não vai conseguir porque ele é muito jovem. Ou então, o que uma pessoa dessa com 60 anos está querendo? Tá querendo estudar? aqui Vai ser estudar. morrendo. É Isso, verdade. essas frases são frases de discriminação. Que a gente Discriminação, que não se dá. E vai falando automático, né? Exatamente. Por quê? A nossa cultura É. ensina, por exemplo. Que acha que a pessoa que, porque já tem mais uma idade, não pode estar inserida naquele determinado ambiente, né? Exatamente. Então, isso acabou entrando em discussão, e aí você vai pensar, mas como é que eu resolveria? Qual ação poderia ser executada para que essas práticas de etarismo fossem minimizadas, diminuídas, né? No nosso país? Isso aí a gente também precisa levar em consideração. Em sua grande maioria, os temas do Enem são temas que tratam de problemáticas do Brasil. Então, para você que está ouvindo agora, que está se preocupando com guerra entre Rússia e Ucrânia, que está se preocupando com os caras que desapareceram lá no submarino, Pois é. isso pode ser um tema da redação. Não. Com toda
né, com esses 12 anos de experiência, Dificilmente vai cair. dificilmente vai cair alguma coisa relacionada A mundo, né? porque nós Entendi. temos. Nós Ele vai ser cobrado, às vezes, em geografia, história, alguma coisa, né? Isso. na redação, nós podemos utilizar essas referências. Entendi. Né? Por exemplo, se vier um tema que trate das questões da tecnologia. O despreparo, porque nós temos muita tecnologia, mas o despreparo, que foi o que aconteceu nesse caso agora do submarino lá, né? Uhum. Os caras estavam agindo como amadores. É. E o próprio cara que fabricou, ele disse que ele assumiu o risco. Eu vi ontem na TV um vídeo dele dizendo que havia um risco e que ele iria, né, encarar esse risco. E algumas vezes a expedição deu certo, em outras, não. como essa agora que teve esse desfecho trágico. Entendi. Essa referência, eu vou focar nisso, eu posso trazer para minha redação como repertório sociocultural, que é avaliado lá na competência de número 2, mas esse não vai ser o foco Brasil. Então vamos procurar temas, né, independente da plataforma, tem muita gente que vai para outras plataformas, né, para esse trabalho com redação, foque em temas que são do Brasil. Temas que normalmente são discutidos, porque a gente tem que experimentar tudo, né, esses que estão em maior evidência, e aqueles que normalmente não são falados. Porque a vibe agora do Enem, nessas últimas provas... É pegar aquilo que não está sendo muito debatido, né? Para meio que forçar o participante a fazer uma interpretação correta dos textos motivadores e produzir o seu texto de maneira adequada. Pensando no BAES, que vai ter... Rapidinho aqui, voltando ao Enem. Precisa título? Não, título é facultativo. Eu digo pra galera que título no Enem é tipo quando o governo decreta um ponto facultativo. Quem é que vai trabalhar? Eu não vou. Eu não vou. Se disser que é ponto facultativo, eu fico na minha casa. Entendi. Mesma coisa é o título do Enem. Se você não precisa colocar, não vá ficar pensando. Inclusive, eu tenho uma redação que eu trago aqui pro presencial, que é uma redação muito boa, tirou uma nota expressiva. E o título, ele acabou comprometendo um pouco a coerência do texto. O título é Profecia Futurística. Existe uma redundância bem ali, porque toda profecia dá ideia de futuro. Então, se você bota profecia futurística, é um desperdício de linha que eu digo. Entendi. Não precisa. Agora, já que você perguntou sobre isso, é um ponto divergente do PAES. O título é obrigatório. Então começando aqui. No PAES, o título é obrigatório. No Enem, é facultativo. Você coloca o título se quiser. Colocando ou não, vai estar de boa. Já tá de boa. Na UEMA, já é obrigatório. Tem que ter. Se o aluno esquecer de botar o título. E aí ele vai perder vai perder pontos significativos lá no critério 3. Por que é no critério 3? Que trata da coerência dos argumentos. Porque ali é o momento de fazer com que as informações elas se conectem bem. Então você precisa colocar um título, e esse título ele precisa dialogar com o que a gente chama de corpo do texto, né? Que é o Dani. Então, é obrigatório. Inclusive, nas instruções da prova, salvo engano, a primeira instrução é dê um título à sua redação. Vai ter aluno que esquece. Tem aluno que esquece. Eu até entendo, porque chegaram estudantes novos agora à plataforma, então eu percebo que a galera ainda não conhece muito. Tem muita gente que escreve redação estilo Enem. Né? Há quem me procure para aquele trabalho mais individualizado. Assim, não, professor, porque eu só escrevo redação Enem. Inclusive, quando eu fiz a última prova, a minha nota foi 7, porque eu coloquei uma proposta de intervenção. Dica: redação da UEMA não pede proposta de intervenção. Entendi. Por quê? Porque a abordagem do tema não é essa abordagem social que a gente problematiza e traz para cá essa ideia de como que eu vou resolver esse problema? Os temas, eles são temas de caráter mais filosófico. O que é isso? São discussões acerca do ser humano, sobre os valores humanos, né? Sobre isso. Então, você vai encontrar... Qual foi o tema do PAES 2022, salvo engano? Foi solidariedade e amor. Então, essa ideia de dizer que você não precisa ajudar o outro, porque se você ajudar o outro, quem vai se ferrar no fim das contas é você. Né? Então, isso é uma coisa própria do ser humano. Então, qual a preferência da banca do PAES por esses temas? Tratar de coisas que envolvem essa nossa condição enquanto seres humanos.
que é o que para muita gente dá trabalho. Entendi. Então a UEMA, ela busca muito essa questão do humano ali, da pessoa, relacionamento. Vai trabalhar, por exemplo, com questões relacionadas a predestinação, por exemplo, você tem uma vida que não pode ser mudada, vai trabalhar com questões que envolvem. Inclusive, a prova da UERJ, no último vestibular, foi direcionada a isso. Pessoas que estavam condicionadas e que o futuro delas já estava traçado, elas não podiam fazer nada de diferente. Que é uma coisa que a gente discutiu, falou lá no comecinho. Dizer que a gente pode mudar esse futuro. Então, é isso que a banca normalmente pede. Então, vai trabalhar com coisas que envolvem empatia, questões relacionadas à solidariedade, as relações entre os seres humanos. Já houve um tema que era o questionamento era sobre amizades via internet, se é possível cultivar essas amizades ou não. Já houve tema da Banca do Paz que foi sobre a leitura, o impacto da leitura, né? Se era até interessante porque o tema era se a leitura era uma panaceia ou uma carta de alforria. O que é a panaceia? Tinha na nota de rodapé aquela ideia de que é um remédio que pode resolver todos os problemas. E a carta de alforria é aquela ideia de que pela leitura nós temos uma liberdade, inclusive uma liberdade mental. Entendi. Né? Porque estamos sempre acostumados com aquelas mesmas informações. Já tivemos tema que tratava da representatividade do povo brasileiro, né? No ano que nós tivemos a prova, que foi em 2 dias por conta da pandemia, o primeiro dia... Acho que foi 20, né? 2020? Foi, que era do país. Foi. Isso. Que era para ter acontecido em 2020, não foi acontecer só em 2021. Entendi. Né? Um dos temas era sobre um Brasil com B maiúsculo. Eu lembro desse tema. Agora é um país grandioso, belezas naturais. Só que nós temos aqui um Brasil que não é tão belo assim. belo. Era uma discussão dessa forma. E no dia seguinte, a primeira prova foi no domingo e a outra foi na segunda-feira. No dia seguinte, era uma análise acerca da obra Macunaíma, que foi uma das obras de referência. Então, aqui, leiam as obras, porque a preferência cada vez mais da Banca do Paz é buscar o tema da redação nas obras. Então, a dica para o pessoal que vai fazer o EMA é estudar as obras. Tanto para a redação quanto para as questões de literatura. As questões lá da própria linguagens. As 15 questões estão muito baseadas. Elas são direcionadas para as obras. E são 3, né, esse ano. Então, temos Jorge Amado, temos Conceição Evaristo, que é espetacular, escritora, inclusive, viva ainda, né? E a obra do Gonçalves Dias, né? Foi uma aposta. Falei pra galera aqui no presencial, eu digo, galera, bicentenário do Gonçalves Dias. Vai cair alguma coisa? Vai cair Gonçalves Dias. São lista de obras. Tá lá Eu só não soltei uma caixa de foguetes. Eu quero acertar o tema da redação, como a gente fez no meio. No ano passado foi um quase acerto, porque a gente trabalhou muito com a ideia dessa comparação entre ficção e realidade, que é o tema passado. Outra particularidade também. Os temas da UEMA, do PAS, são questões, são perguntas. Então você, de alguma forma, precisa responder a essa pergunta. E o que acontece de diferente? É muito mais fácil produzir redação para o Enem. Por quê? Porque o tema ele já está direcionado. Entendi. Desculpa. Se você tem algo, por exemplo, que fala desafios para a valorização dos povos tradicionais no Brasil, o teu caminho de discussão é falar que esses povos tradicionais, comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas, por exemplo, são povos que enfrentam dificuldades. Você vai simplesmente falar quais são essas dificuldades, por que elas acontecem, e você vai propor uma solução para isso. No caso do PAS, como são questionamentos, isso é muito subjetivo. Então, várias interpretações podem ser dadas. Inclusive, quando você pergunta, a literatura de ficção é fonte para entendimento da realidade? Você responde sim ou não. Entendi. Mas por quê? Por que você acredita que a literatura de ficção que foge completamente do que é a realidade? O que na literatura de ficção eu tenho que pode ser uma compreensão dessa realidade? Você olha, por exemplo, para os contos de fada, né? Aqueles que nós aprendemos quando nós éramos crianças. Eu olho para a história dos Três Porquinhos. Eu sempre gosto de utilizar essa referência.
É uma ficção, porque você vai imaginar porquinhos que constroem as suas casas. Afastado. Tá fora da casinha totalmente pra gente. Só que ali nessa história, nós temos uma condição humana que é muito importante. Que é o quê? Que é a questão da solidariedade. Porque o porquinho que construiu a casa dele de tijolo, ele poderia simplesmente ignorar os outros e deixar os outros lá serem devorados pelo lobo. Mas ele, enquanto, né, a fraternidade, que é uma perspectiva também, né? Essa ideia de, poxa, meu irmão, ele pode, né, fazer um monte de loucuras, mas nós, seres humanos, nós temos esse pensamento. Nós nos irritamos com certas situações, mas depois aquela condição de, poxa, mas é meu irmão, é sangue do meu sangue, eu preciso ajudar. De alguma forma eu tenho que ajudar, né? Então, isso tá ali na ficção, mas isso tem a ver com a realidade, né? Ou você simplesmente vai olhar para uma obra literária em que acontece totalmente o oposto, que é também um aspecto da realidade, essa ideia de você não se importar com a vida do outro. Hoje de manhã aconteceu um crime. O agente de trânsito foi simplesmente assassinado porque estava cumprindo lá o trabalho dele, o dono do carro não gostou. Não gostou, né? E deu um tiro na cabeça. Que é justamente o que a gente observa que as pessoas não se importam mais se vão prejudicar a vida do outro, se vão acabar com a vida do outro, mas que também pode aparecer na literatura, mas está na realidade. Verdade. Pois é, galera, nosso bate-papo aqui está muito bom. Você que está aí, por favor, compartilhe esse vídeo, curta a nossa página, tá bom? No final nós vamos colocar aqui o Instagram do professor, tá? Para você seguir o professor lá nas redes sociais, tirar suas dúvidas, perguntar para ele. Sim. Ele tem mentoria individual, você que quer uma mentoria individual, ele tem mentoria individual, certo? Professor, pra gente aqui, a gente já tá com quantos minutos aí? 52, é quase uma hora de bate-papo. Então, mas se depender de mim, eu fico até mais triste. Então, professor, a gente já falou sobre as diferenças da UEMA para a redação do Enem, as básicas ali. Agora, para a gente finalizar, o que é que o senhor diz, né? O que é que o senhor diz para esses alunos que estão aí se preparando, tanto para o Enem como para a UEMA, né? O que é que eles precisam melhorar, o que eles precisam se atentar, né, para conseguir a tão sonhada nota 10 na UEMA e o 1000 pontos, né, no Enem. Se é que o senhor disse para eles, olhando para a câmera aí, sim, entendeu? Que a gente queria poder ter mais tempo, né, mas a gente tá quase uma hora batendo papo, mas eu quero que o senhor fale aí, dê uma dica para eles aí, para que possa ajudar eles aí nessa jornada que eles estão aí nessa preparação. O ponto mais importante de todos é a prática. É a prática. Não adianta nada você achar que no dia da prova vai resolver. Tem gente que se dá bem, né? Na sorte. Às vezes na sorte, às vezes porque pega a receita, quando eu falo de receita, eu falo de redações prontas. Fala um pouco sobre isso aí, senhor. Antes de eu dar essa dica final, o que é que o senhor concorda, não concorda? Qual a sua opinião? Que eu escuto esses alunos falar de textos prontos, não sei o que só encaixa, não sei o que, mas eu sou do tipo, assim, eu não gosto do lado mais fácil. Pra mim nunca foi fácil na minha vida. Quando o cara vem com a proposta, não, porque isso aqui é fácil, isso aqui, nada na vida é fácil. Tudo na vida da gente é difícil, não tem pra onde correr. Eu acredito que o senhor concorde comigo, que o cara que vem, que quer sempre ter o caminho mais curto para alcançar um objetivo, a maioria deles se dá um alvo, né? As coisas são difíceis mesmo e a gente tem que estar quebrando as barreiras ali das dificuldades todos os dias. Então, professor, fale um pouco em relação a esses textos prontos. O que é que o senhor acha? Bom, alguns vestibulares espalhados aí pelo Brasil, eles já têm começado esse trabalho de penalização de redações com textos prontos. Essas redações que estão disponibilizadas na internet. Então, cuidado, muito cuidado com isso, cuidado com essa facilidade na hora da produção do texto, porque pode gerar um problema grave para você. Inclusive, há quem, nós estávamos agora falando das notas, há estudantes que produzem redações prontas na plataforma, já identificou. Já foi muito mais recorrente isso,
pegavam o texto lá exatamente como está na internet, jogavam lá, né? Escrevia lá. Via lá como se fosse a sua. Pô, o cara, não sei o que passa na cabeça do cara se auto-sabotando, né? Exatamente. Se auto-sabotando a sua preparação. Sim. Você que tá aí, que estuda online, cara, não faça isso, ficar se auto-sabotando. É a mesma coisa do cara que fica fazendo um simulado online. Aí o que acontece? Ele abre o computador dele aqui e abre outro aqui. Aí o que ele faz? Ele olha a questão e joga pra cá. Aí pesquisa. Cara, eu acho que isso é loucura. Na minha opinião, isso é loucura. Cara, não se sabote. Cara, tenha responsabilidade com sua vida, com seu futuro. Se é para fazer o simulado, senta ali, meu irmão. Pega só uma caneta e um papel branco para tu copiar o cálculo, cara. É tu e o computador ali sem pesquisar. Agora o cara fica se auto-sabotando para aparecer em rank. Loucura isso. Para mim isso aí é coisa de doido. Então, você que tá aí se preparando, cara, tenha autorresponsabilidade com você. Não fique se sabotando, pelo amor de Deus. Isso. Esse é o ponto. Nós temos mais um pensamento em comum, e é esse. Eu não sou fã, inclusive de texto pronto. Por mais que eu acho um desserviço, né? Eu acho uma falta de respeito se vai ofender alguém ou não. É outra história. São opiniões. São opiniões, mas eu não acho que seja uma coisa válida. Até porque uma hora, aquela expressão que a gente diz, uma hora a casa cai. Então, e os corretores já estão se atentando para isso, sim. né? Não achem que os avaliadores são pessoas despreparadas. Isso. Não são, né? Então, E que não pensaram que o cara vai fazer isso. Eles já estão indo atentos. Eles vão tentar fazer isso. Tem gente que vende aí na internet, tem gente que vende redação pronta, pacote de redação pronta. Inclusive vende lá, dizendo, o pacote de redações prontas e sei quantos temas. Se você quiser seguir essa lógica, eu não posso fazer nada. É o seu dinheiro que está sendo investido. Só que aí eu sempre penso, uma pessoa que no processo de estudo segue esse fluxo, puxa, como é que ele vai ser profissionalmente? Aí vira um efeito dominó. Ele aqui no ensino médio, ele já se acostuma a copiar as coisas. Aí quando chega na universidade, ele consegue entrar. Aí lá quando ele for fazer a monografia dele, ele vai ter que pagar para os outros fazer porque ele não sabe produzir. Aí quando ele entrar no mercado de trabalho, qual é o retorno que você vai dar para a sociedade em relação a isso? É verdade. São coisas que a gente pensa, não, isso é besteira, mas ele vai se perpetuando fazendo essas coisas. Isso. Aí quem produz redação pronta, né? Quem produz, né? Entre aspas, claro. Traz, aí acaba levando para a prova da UEMA. E lá na prova da UEMA leva lapada. Leva lapada por quê? Porque a banca do PAS é muito mais rígida do que a banca do Enem. Então, já rola essa informação de que muitas redações têm sido cópia de internet. Então, tem gente tirando 800, 840, 900, 920 no Enem. No Enem. Aí vai ver a redação do cara. Aí, só que esse ano vai ser uma banca diferente. Né? Então, essa banca que vai entrar agora, e a gente sabe como o SESC Gran Rio eles são mais criteriosos. Essas bancas... É a mesma galera do CESP, né? Exatamente. Eles não relaxam. Então, vem uma banca aí pesada, vem uma banca mais pesada, que é mais criteriosa, que vai cobrar do participante essa autonomia na escrita que deixou de ser cobrada, porque eu me lembro que há um tempo aparecia como critério de avaliação lá na matriz a questão as marcas de autoria. De uns 3, 4 anos para cá, foi retirado, né? Porque era a VUNESP, depois a VUNESP veio a FGV, e a FGV deu uma flexibilizada. Só que aí, tem uma mudança de banca. E essa banca, ela muito provavelmente pode cobrar do participante que ele tenha um texto autoral. O pessoal que é acostumado a fazer concurso aí, que vem do César Gran Rio, do CESP, que é a mesma... Só mudou o nome ali, mas é a mesma nomenclatura ali, a mesma estrutura, sabe o quanto eles são criteriosos na parte de concurso. Eu acredito também que no Enem também vai ser nessa mesma pegada. Não vai ser diferente. Então, tomar cuidado com isso, produza o seu texto, mesmo que você tenha todas as dificuldades do mundo, não é pecado nós lermos redações prontas.
Não é. Não é pecado nós pensarmos assim, poxa, mas essa ideia desse cara aqui é legal, eu vou seguir esse fluxo. Não é. Agora você chegar e Tá copiar, copiando, a mesma coisa, só até transcrevendo, porque né? nós sabemos que plágio é crime. É. Um plágio é o crime. Então, você pega uma redação do Enem, aí o cara coloca lá aquele exemplo clássico que eu sempre uso nas aulas. Na obra Utopia, do inglês Thomas More, é retratado uma sociedade perfeita na qual o corpo social padroniza-se pela ausência de não sei o que conflitos. Já usaram tanto que eu já até memorizei. Entendi. De tanto que já está saturado. 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 Aí, aquela ideia, eu pego isso aqui, aí chega, joga lá, só encaixa o tema, não existe uma discussão consistente e vai pesar. E se você estiver pensando em levar esse tipo de estrutura para o seu dia da prova lá da UEMA, você vai se dar mal. Entendi. Professor, outra pergunta que eu quero fazer para o senhor é que eu tive analisado, eu gosto muito de analisar, né? E ver os dados, os espelhos das provas dos meninos, os resultados. E eu observei que alguns alunos nossos, nos 2 últimos pais, quem colocou algum fragmento da obra ali no seu desenvolvimento, por ali, e outros não colocaram, as notas foram totalmente diferentes. Os que usaram ficaram dentro das vagas, os que não usaram saíram das vagas. Eu vi no edital que não tem critério, não tem nada levando em consideração Que isso. obrigue esse uso. Isso. Mas eu observei que os avaliadores seguiram muito essa linha. O senhor percebeu isso? O que é que o senhor entende que deve ter acontecido para alguns alunos que usaram alguns fragmentos das obras dentro da sua redação ali, ter tirado uma pontuação maiorzinha, um pouquinho mais, que influenciou, e outros não? Bom, pensando agora nessa trajetória que eu já tenho, acho que se eu parar para calcular as redações que eu já corrigi, acho que eu já corrigi mais de 10 mil redações na minha vida. Não imagino, né? É muito texto sendo corrigido. E, de fato, pensando na lógica, assim como nós temos o repertório sociocultural lá no Enem, que se você não coloca nenhum repertório sociocultural, a sua nota na competência 2 ela não passa de 120, é preciso que você trabalhe com isso. Se você trouxer a possibilidade de trabalhar com as obras na sua redação, faça isso. Faça isso. Ah, mas uma vez alguém disse assim, é porque dessa forma o avaliador, você vai chamar mais a atenção do avaliador. Não se trata de você chamar mais atenção. Se trata ali de você mostrar que tem domínio do que está falando. Entendi. Se você pega aqui um tema que fale sobre o destino, né, que eu já mencionei, e aqui nessa obra fala muito sobre isso, a obra do Jorge Amado, fala sobre essa ideia de você ter uma vida que já está pré-definida e você não pode fugir disso. Você pega e traz aqui, apareceu nos textos motivadores ou não apareceu, e você menciona a obra, o avaliador vai dizer assim, boa referência, tem tudo a ver. Isso gera uma consistência na argumentação, não é para convencer ninguém, não é para deixar o teu texto mais bonito, mais chamativo, né? A referência, ela pesa muito. Às vezes os caras querem utilizar muito frases de filósofos, que às vezes não tem nada a ver com o que ele está discutindo. Mas foi porque alguém um dia disse que, porque a banca da UEM é muito tradicional. Que tradicionalismo é esse? O tradicionalismo é só aceitar filósofos, né? Frases de, por exemplo, cientistas políticos, sociólogos. Não, todas as referências são válidas. E se você se apropria muito bem dessas... foi na prova aplicada em 2021, foi do PAS 2022, era um trecho da obra do Graça Aranha, a obra Canaã. Né? Eu retirava um texto e a frase finalzinha lá desse trecho é que foi o tema. Em nenhum momento lá dizia que você tinha que utilizar a obra Canaã. Mas se você já tem esse recurso, né? Inclusive eu analisei um texto que foi um dos melhores que eu analisei. A pena foi que o candidato não passou para a segunda etapa. Ele teria matado um pau com essa redação, teria tirado uma nota expressiva. E ele se apoiou justamente na obra, né? Para mostrar que o personagem lá, porque eram 2 personagens, o Lentes e o Milkau, e um deles tinha uma visão de que não precisava ajudar ninguém.
que é cada um por si e os outros que se virem. O outro não, já tinha esse lado. Então, ele trouxe eu sempre acho muito interessante quando na introdução essa obra é mencionada, né, uma dessas obras, se houver a possibilidade, professor, mas se eu não conseguir encontrar nenhuma relação, nada, absolutamente nada nessas obras que tenha a ver com o tema, aí você não usa. Não usa. Você não vai usar por usar. Entendi. Mas se você percebeu, tem aqui o livro da Conceição Evaristo, que é um livro de contos, né, Olhos d'Água. Eu me lembrei de um conto lá da Conceição Evaristo. Vou trazer para o seu texto. Seu texto. E para isso o cara tem que entender muito das obras. Tem que estudar isso. Tem que ler. A gente termina tudo chegando no cara, tem que saber. Exatamente. E tá rolando um peso muito grande, né? Nós temos aqui um estudante que foi aprovado, que estava em centésimo, né? Centésimo. Ele ainda tem que vir aqui fazer o depoimento dele, de redação. Estava em centésimo e ele subiu para 21º, por conta da redação. Foi a redação que fez a diferença, porque ele tirou 9,5. Então é um salto, assim, gigantesco. E algumas pessoas acabam negligenciando. Eu sempre digo, olha, equilíbrio. Tem que ter uma... Não adianta nada você resolver, hoje eu vou parar aqui e vou resolver 100 questões de matemática. Amanhã eu vou resolver 100 questões aqui de linguagens. E não sei o quê. E em nenhum momento da semana você fazer redação. Para analisar para fazer redação. Ler as obras. Tá jogando errado. Até porque a prova de linguagens ela é toda voltada para as obras. A redação, muito provavelmente, não é certeza. Eu não gosto de cravar. Mas a probabilidade muito grande de nós termos de novo um tema que seja direcionado, porque esse último, que foi sobre literatura de ficção, não falava especificamente da obra, mas para quem leu, sabe, dava para fazer a correlação ali. Com a obra Uma Ideia Toda Azul de Marina Colasanti. Então sempre vai ter alguma coisa que vai levar para isso. Então essa tem sido a preferência da banca, então é importante que tenha o conhecimento consistente da obra. Então, pessoal, é isso. Esse nosso bate-papo aqui vai chegar no fim, né? Professor, dica aí do tema. Defende um aí para ficar registrado do tema da UEMA. O que é que o senhor acha? Olha, eu ainda estou com aquela... Essa banca que ela gosta de brincar com as nossas... com a nossa imaginação. Então, por isso que eu elaboro aqui as propostas temáticas para a galera do curso, sempre pensando nessa diversificação. Então, já um dos temas mais recentes que eu trouxe para a galera foi a questão das mulheres que têm autenticidade, né? Com base na personagem Rosa Palmeirão do livro Mar Morto. Né? E eu posso pensar também em outras personagens que estão lá no livro da Conceição Evaristo. Então, uma mulher que incomoda o patriarcalismo pode ser uma proposta, pode ser uma ideia. Aquela ideia que eu já falei do destino, ter o destino pré-definido, pode ser uma possibilidade. Né? A desvalorização, eu trouxe um tema, o mais recente que eu trouxe aqui, é a relativização do sofrimento alheio. Por que nós nos importamos mais com o sofrimento de umas pessoas do que com de outras? Entendi. São reflexões importantes que podem estar gerando temas. São temas aí, são temas importantes. Esse livro aqui, ele fala muito sobre a questão da cultura popular também. Pode ter algo voltado à cultura. Então, relacionado à cultura popular. Então tem várias possibilidades, né? Como eu falei, eu não gosto muito de cravar, mas gosto de deixar o leque aberto e ver aí. Exatamente. Entendeu? Então aí tá registrado algumas possibilidades aí de temas. Então você que tá aí nos assistindo, já vai aí começando a buscar, a ler as obras, né? Que é de suma importância ler as obras da UEMA. O Enem, o professor aqui já explicou como é que funciona, certo? E a gente conseguiu abrir um pouquinho sobre as diferenças de cada banca, né? E é isso, né? Isso aí. É isso. Professor, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Qual é o seu Instagram para o pessoal lhe procurar lá, pessoal? Dicas do Prof. Edu. Pronto. Podem lá. Aí vamos botar aí na tela, vai aparecer na tela aí.
tá bom? Instagram do professor, pode ir lá, De lá pode né? acompanhar, tem Acompanhar. algumas reflexões lá também. Uhum. Eu tenho um canal no YouTube, mas essa vida de professor É corrida, né? corrida. Corrida, né? O meu último post, acho que foi em 2020. Meu Deus, faz tempo. Então, mas eu tenho vídeos prontos. Eu não tive ainda tempo de Tá parar, mas tem postando, né? um vídeo que eu faço uma análise dessa redação da UEMA. Da UEMA. Talvez eu tenha até que dar uma atualizadinha nele. Mas eu gosto muito desses compartilhamentos. Às vezes hoje eu boto uma curiosidade, né? Entendi. Inclusive, eu até indicar aqui também uma professora que está muito engajada também, que é a professora Adriane. Se puder. Adriane, professora Adriane. Você vai fazer um podcast com ela também. Ela arrebenta também na redação. Entendeu? Ela é como é que é? Ela começou aqui como estagiária, né? E hoje ela tá arrebentando aí, né? Excelente. A gente gosta de dar oportunidade para os professores novos aí, vão chegando, né? Isso, a gente sempre acredita nisso, Processo parecido, então. acredita sempre nisso e ela tá arrebentando aí, Sim, entendeu? Eram 10 estagiários, ficou só ela. Entendeu? Não, Ela aí- tem potencial, é uma pessoa muito inteligente, É, muito atenta com tudo que acontece. é verdade. E é bacana. Eu gosto muito de ver colegas, sobretudo da mesma área que eu, né? Que ela é estudante de letras, Beleza, né? E ver esse crescimento, essa ascensão me deixa orgulhoso, é bom. Porque de alguma forma, querendo ou não, a gente vai contribuindo, né? É, Porque toda vez que tiver uma dúvida, mas eu não entendi isso aqui muito bem, como é que eu faço? A gente chega lá e compartilha compartilha, essa né? informação, que é o bom, o gostoso da vida é isso, né? A gente Sempre tá ajudando. sempre tá ajudando. Sempre tá ajudando. Então, pessoal, por hoje é só. Esse foi o nosso episódio aí do EQCast, hoje com o professor Edu. Espero que nós aqui espero que nós tenhamos, certo? Tenhamos, falando certo, viu? Para não falar errado aqui perto do professor. Espero que tenhamos tirado todas as dúvidas dos senhores e senhoras que estão aí nos assistindo, certo? E, por favor, compartilhe esse vídeo, curta nosso canal, nos siga lá no Instagram, lá do Curso Equação, tá bom? E até a próxima, beleza? Qualquer coisa, manda dúvida pro professor aí, ó, lá no Instagram dele, beleza? E se você ainda não faz parte do nosso grupo, venha, porque tenho certeza que o resultado final vai ser bom. Vai ser bom. Pois é, como a gente falou aqui, nós falamos hoje, não adianta querer fazer uma redação sem saber gramática, sem saber todos os critérios, as competências, sem ler as obras, no caso da UEMA, né? Entender o que é que tem que ser feito, não adianta que não vai conseguir ter uma nota boa, certo? Então, espero vocês até no próximo episódio e até mais, beleza? Falou. Valeu, pessoal.